Olha, eu vou te contar uma coisa que vai doer um pouco, mas precisa ser dita. Neste exato momento, enquanto você assiste este vídeo, milhares de crianças estão perdendo a capacidade de confiar em si mesmas. E o pior de tudo é que isso está acontecendo dentro das suas próprias casas, pelas mãos das pessoas que mais amam, seus próprios pais. E sabe o que é mais assustador? A maioria desses pais nem sequer percebe o estrago que está fazendo. Eles acham que estão protegendo, educando, preparando seus filhos para o mundo, mas na verdade estão destruindo algo muito mais precioso do que qualquer diploma ou conquista profissional. Estão destruindo a autoconfiança dos seus filhos, tijolo por tijolo, dia após dia, com palavras aparentemente inofensivas, com gestos que parecem cuidado, com atitudes que acreditam ser amor. E quando esses filhos crescerem, quando se tornarem adultos inseguros, ansiosos, incapazes de tomar decisões, paralisados pelo medo de errar, esses mesmos pais vão se perguntar: onde foi que eu errei? Mas aí, minha querida, já será tarde demais. Deixa eu te levar para dentro de uma cena que aposto que você já viu, talvez até já viveu. É sábado de manhã, a casa está em ritmo tranquilo de fim de semana e uma menina de 5 anos decide que quer se vestir sozinha pela primeira vez. Ela está animada, empolgada com essa nova conquista, essa nova independência. Ela escolhe uma blusa rosa com bolinhas, uma saia listrada, verde e amarela e aquelas meias coloridas que não combinam nem um pouco. Ela desce as escadas toda orgulhosa, com um sorriso enorme no rosto, esperando o aplauso, a aprovação, o reconhecimento de que ela conseguiu fazer algo sozinha. E o que acontece? A mãe olha para ela, faz aquela cara, você sabe qual é? Aquela expressão de quem acabou de ver algo completamente errado e diz: filha, você não pode sair assim, essas cores não combinam. Deixa a mamãe te ajudar a escolher uma roupa melhor. E pronto. Naquele segundo, naquele momento aparentemente banal, algo se quebrou dentro daquela criança. A mensagem que ela recebeu não foi: vou te ensinar sobre combinação de cores. A mensagem que entrou no coraçãozinho dela foi: você não sabe fazer isso direito. Você precisa de mim para fazer as coisas certas. Você sozinha não é capaz. E isso, minha amiga, é apenas o começo. Agora, antes de continuar, eu preciso que você entenda uma coisa muito importante. E se você realmente quer transformar a relação com seus filhos, se você quer criar crianças seguras e confiantes, eu preciso que você fique aqui comigo até o final deste vídeo, porque o que vou te revelar pode mudar completamente a trajetória da sua família. E já que estamos nessa jornada juntas, se inscreve aqui no canal, porque eu não estou aqui para te dar conselhos superficiais que você encontra em qualquer lugar. Estou aqui para te entregar conhecimento real, baseado em décadas de experiência clínica, em milhares de atendimentos, em histórias reais de famílias que se transformaram. Deixa um comentário me contando, você já percebeu que faz isso com seus filhos? Porque olha, não tem problema admitir. Todos nós já fizemos, o importante é reconhecer e mudar. Então fica comigo, porque o que vem agora vai te fazer repensar tudo que você achava que sabia sobre educação. Agora vem a parte que realmente assusta, e eu preciso que você preste muita atenção no que vou dizer, porque isso não é exagero, não é dramático, é a pura realidade que vejo todos os dias no meu consultório. Quando você interrompe sistematicamente as tentativas de autonomia do seu filho, quando você constantemente corrige as escolhas dele, quando você sempre tem uma maneira melhor de fazer as coisas, você não está apenas sendo uma mãe cuidadosa ou um pai atencioso. Você está programando o cérebro dessa criança para acreditar que ela é incapaz. E sabe o que acontece com crianças que
crescem acreditando que são incapazes, elas se tornam adolescentes que não conseguem escolher uma profissão sem a aprovação dos pais. Elas se tornam jovens adultos que entram em relacionamentos abusivos porque não confiam no próprio julgamento. Elas se tornam adultos de 30, 40 anos que ainda ligam para os pais para perguntar que cor de sofá devem comprar. E o mais triste de tudo, elas se tornam pessoas infelizes, ansiosas, deprimidas, que vivem com uma sensação constante de inadequação, de que nunca são boas o suficiente, de que sempre precisam da validação externa para saber se estão fazendo a coisa certa. E aí você me pergunta, Ana Beatriz, mas eu só quero proteger meu filho, eu só quero que ele não sofra, que ele não cometa os mesmos erros que eu cometi. E eu te respondo, eu sei, eu entendo perfeitamente, mas proteger não é impedir de viver. Proteger não é fazer tudo pelo seu filho. Proteger é dar ferramentas para que ele possa enfrentar o mundo com segurança. E a ferramenta mais importante que você pode dar para o seu filho não é dinheiro, não é educação de elite, não é contatos profissionais, é a certeza profunda, enraizada no âmago do ser dele, de que ele é capaz de enfrentar desafios, de resolver problemas, de se levantar quando cair, de aprender com os erros, de confiar nas próprias decisões. E agora a coisa fica ainda mais séria, porque o que vou te contar vai fazer você entender por que isso é tão urgente, por que você não pode deixar para começar a mudar amanhã, na semana que vem, quando as coisas estiverem mais calmas. Os primeiros anos de vida, especialmente do 0 aos 7 anos, são absolutamente cruciais para a formação da autoconfiança. É nesse período que o cérebro da criança está formando as conexões neurais que vão determinar como ela vai se relacionar com o mundo pelo resto da vida. Cada interação que você tem com seu filho nesses primeiros anos está literalmente moldando a estrutura cerebral dele. Quando você permite que ele tente, que ele erre, que ele tente de novo, você está fortalecendo as conexões neurais relacionadas à resiliência, à perseverança, à autoeficácia, mas quando você constantemente interfere, corrige, faz por ele, você está enfraquecendo essas conexões, você está dizendo para o cérebro dele, não precisa desenvolver essas habilidades porque sempre vai ter alguém fazendo por você. E aqui está a parte que realmente dói. Depois que essa janela se fecha, depois que essas conexões neurais se consolidam, fica muito mais difícil mudar. Não é impossível. Claro que não, o cérebro tem plasticidade a vida toda, mas é infinitamente mais trabalhoso, mais doloroso, mais demorado. Eu atendo adultos de 40, 50 anos que ainda estão tentando se livrar das mensagens destrutivas que receberam na infância. Ainda estão tentando construir a autoconfiança que deveria ter sido construída nos primeiros anos de vida. E sabe quanto tempo leva? Anos de terapia, muito sofrimento, muita luta interna? Então me diz, você quer que seu filho passe por isso? Você quer que daqui a 30 anos ele esteja no consultório de uma psiquiatra tentando desfazer o que você está fazendo agora? E tem mais, tem algo que a maioria dos pais não percebe e que é absolutamente devastador. Quando você destrói a autoconfiança do seu filho, você não está apenas prejudicando o futuro dele, você está prejudicando a relação de vocês. Porque o que acontece quando uma criança cresce sem autoconfiança? Ela se torna um adulto dependente emocionalmente. E não estou falando de uma dependência saudável, estou falando de uma dependência tóxica, sufocante. Ela não consegue tomar decisões sem você, não consegue viver a própria vida sem a sua aprovação constante. E ao mesmo tempo, ela ressente você por isso. Ela te ama e te odeia simultaneamente. Ela precisa de você e te culpa por essa necessidade. E sabe o que acontece no final? Ou ela se afasta completamente, corta relações, porque é a única maneira que ela encontra de tentar se tornar independente,
ou ela fica presa nessa relação doentia para sempre. E vocês dois sofrem, vocês dois ficam presos nessa dança de dependência e ressentimento. Eu vejo isso todos os dias. Mães que me dizem: meu filho adulto não fala mais comigo, não sei o que aconteceu, eu fiz tudo por ele. E é exatamente esse o problema. Você fez tudo por ele e ele nunca aprendeu a fazer por ele mesmo e agora ele te culpa por isso, mesmo que inconscientemente. Ou então eu vejo o contrário, filhos adultos que ainda moram com os pais aos 35 anos, que não conseguem manter um relacionamento, que não conseguem manter um emprego, que estão completamente paralisados pela vida e os pais não entendem por quê. E eu vou te dizer por quê. Porque você nunca deixou ele desenvolver a confiança necessária para enfrentar o mundo. Então agora me responde uma coisa, e quero que você seja muito honesta comigo, e principalmente consigo mesma. Quantas vezes por dia você interrompe seu filho quando ele está tentando fazer algo sozinho? Quantas vezes ele deixa que eu faça, você demora muito? Quantas vezes você corrige a maneira como ele faz as coisas, mesmo quando o resultado final seria o mesmo? Quantas vezes você escolhe a roupa dele porque ele não sabe combinar? Quantas vezes você faz a lição de casa com ele? Ou melhor, faz a lição por ele, porque assim fica melhor? Quantas vezes você resolve os problemas dele com os amiguinhos porque você sabe lidar melhor com essas situações? Quantas vezes você decide por ele o que ele vai comer, o que ele vai vestir, com quem ele vai brincar, que atividade extracurricular ele vai fazer? E a cada vez que você faz isso, você está enviando uma mensagem muito clara. Você não confia nele. E se você não confia nele, por que ele deveria confiar em si mesmo? E olha, eu sei que isso dói. Eu sei que você não quer acreditar que está fazendo isso. Eu sei que sua intenção é boa. Eu sei que você ama seu filho mais do que tudo nesse mundo. Mas amor sem consciência, amor sem conhecimento, amor sem limites adequados, pode ser tão destrutivo quanto a negligência. Na verdade, às vezes é até mais destrutivo, porque criança negligenciada, pelo menos, desenvolve recursos próprios de sobrevivência, ela é forçada a se virar, a encontrar soluções. Mas a criança superprotegida, a criança que nunca teve a oportunidade de tentar, de errar, de se frustrar, de resolver seus próprios problemas, essa criança fica completamente desamparada quando finalmente precisa enfrentar o mundo real. E o mundo real, minha querida, não tem pena de ninguém. O mundo real não vai fazer as coisas por ela. O mundo real vai exigir que ela seja capaz, resiliente, confiante. E se ela não desenvolveu essas qualidades na infância, ela vai sofrer, e muito. Agora, você deve estar pensando: Ana Beatriz, já entendi que estou fazendo tudo errado, já entendi que estou destruindo meu filho, mas o que eu faço? Como eu mudo isso? Como eu construo a autoconfiança do meu filho, se eu já passei anos fazendo o oposto? E é exatamente isso que vou te ensinar agora. É para isso que você ficou aqui comigo até agora. E eu prometo que o que vou te revelar vai transformar completamente a sua maneira de educar. Mas antes, eu preciso que você entenda um conceito fundamental. Algo que vai mudar toda a sua perspectiva sobre criação de filhos. A autoconfiança não é algo que você dá para o seu filho através de elogios vazios, através de frases motivacionais, através de dizer: você é o melhor, você é o mais inteligente, você é o mais bonito. Isso não constrói autoconfiança, isso constrói narcisismo, e são coisas completamente diferentes. A verdadeira autoconfiança vem de experiências reais de competência, de momentos em que a criança tenta algo difícil, enfrenta o desafio, talvez erre algumas vezes, persiste e finalmente consegue. É nesse processo, nessa jornada de tentar, errar e superar, que a autoconfiança se constrói. E o papel dos pais nesse processo
não é fazer pela criança, não é facilitar tudo para que ela não sofra, não é remover todos os obstáculos do caminho. O papel dos pais é estar presente, é oferecer suporte emocional, é acreditar na capacidade da criança mesmo, quando ela ainda não acredita em si mesma. É tolerar a frustração dela sem resolver o problema por ela. É comemorar as pequenas vitórias, é normalizar os erros como parte do aprendizado. E agora vem o hábito diário que vai mudar para sempre a confiança do seu filho. Aquilo que você estava esperando desde o começo deste vídeo. E eu garanto que é algo tão simples, tão poderoso, que você vai se perguntar por que ninguém nunca te contou isso antes. O hábito é este: todos os dias, pelo menos uma vez por dia, você vai identificar uma tarefa que seu filho pode fazer sozinho, uma tarefa que seja desafiadora, mas não impossível para a idade dele, e você vai deixá-lo fazer do começo ao fim, sem interferir, sem corrigir, sem fazer por ele, mesmo que ele demore, mesmo que ele faça de um jeito diferente do seu, mesmo que o resultado não seja perfeito, e depois que ele terminar, independente de como ficou, você vai reconhecer o esforço dele, não o resultado, o esforço. Você vai dizer algo como: eu vi como você se esforçou para fazer isso sozinho, deve ter sido difícil, mas você não desistiu. Não é que lindo ficou, não é você é o melhor, não é você é tão inteligente. É reconhecer o processo, o esforço, a persistência, porque é isso que constrói autoconfiança real. E você vai fazer isso todos os dias, sem exceção, porque autoconfiança não se constrói em um dia, se constrói tijolo por tijolo, experiência por experiência, dia após dia. Mas calma, tem mais detalhes importantes que você precisa saber para fazer isso da maneira certa, porque se você fizer errado, pode até piorar a situação. Primeiro, a tarefa precisa ser adequada para a idade e o nível de desenvolvimento do seu filho. Não adianta você pedir para uma criança de 3 anos fazer um sanduíche elaborado, ela vai se frustrar e desistir, e isso vai ter o efeito oposto do que você quer. Mas ela pode perfeitamente colocar à mesa, levando um item de cada vez, pode guardar os próprios brinquedos, pode escolher entre 2 opções de roupa que você separou. Uma criança de 5 anos pode se vestir sozinha, pode escovar os dentes sozinha, pode arrumar a própria mochila da escola, pode ajudar a preparar coisas simples na cozinha, como lavar frutas ou misturar ingredientes. Uma criança de 7 anos pode tomar banho sozinha, pode organizar o próprio material escolar, pode resolver pequenos conflitos com irmãos ou amigos, sem sua intervenção imediata. Uma criança de 10 anos pode fazer a própria lição de casa sem você ao lado, pode escolher as próprias roupas completamente, pode cuidar de um animal de estimação, pode ter pequenas responsabilidades domésticas, como tirar o lixo ou lavar a louça. E adolescentes? Bem, adolescentes podem e devem fazer muito mais do que a maioria dos pais permite, mas isso é assunto para outro vídeo. Segundo ponto importante: você precisa tolerar a imperfeição. E isso é difícil, eu sei que é, especialmente se você é perfeccionista, especialmente se você tem aquela voz na cabeça dizendo: se eu deixar ele fazer vai ficar errado, vai demorar muito, vai fazer bagunça, é mais fácil eu fazer. Mas toda vez que você cede a essa voz, você está roubando do seu filho uma oportunidade de desenvolver autoconfiança. Então respira fundo, conta até 10 e deixa ele fazer do jeito dele. A roupa que ele escolheu não combina, e daí? Ele não vai sofrer bullying por causa disso, e mesmo que alguém comente, é uma oportunidade de ele aprender a lidar com opiniões diferentes, a defender suas escolhas, a desenvolver senso crítico. O desenho que ele fez não está bonito segundo seus padrões, e daí? Ele não está tentando entrar na escola de belas artes, ele está tentando se expressar.
e para ele aquele desenho é perfeito, e é isso que importa. A mochila que ele arrumou está uma bagunça. E daí? Ele vai perceber isso quando for procurar o material na escola e da próxima vez vai organizar melhor, mas ele só vai aprender isso através da experiência, não através de você fazendo por ele. Terceiro ponto crucial: você precisa resistir à tentação de dar dicas, sugestões ou ajudinhas no meio do processo. Porque sabe o que acontece quando você faz isso? Você está dizendo para a criança: você não está fazendo certo, deixa eu te mostrar a maneira certa. E lá se foi a autoconfiança. Então, quando o seu filho estiver fazendo algo sozinho, morde a língua, senta nas suas mãos se for preciso, mas não interfere. A única exceção é se houver risco real de segurança. E quando eu digo real, é real mesmo. Não é, ele pode se sujar. Não é, ele pode derrubar. Não é, pode não ficar bom. Ele pode se machucar seriamente. Fora isso, deixa ele fazer, deixa ele experimentar, deixa ele descobrir sozinho. E se ele pedir ajuda, e isso é importante, se ele pedir ajuda, você não faz por ele, você faz com ele. Ou melhor ainda, você faz perguntas que o ajudem a encontrar a solução sozinho. O que você acha que pode fazer? Qual é a sua ideia para resolver isso? O que você já tentou? O que você acha que aconteceria se você fizesse assim? Você está guiando o pensamento dele, não dando a resposta pronta. Quarto ponto, e esse aqui é fundamental: você precisa comemorar o esforço, não o resultado. Isso vai contra tudo que a nossa sociedade ensina. Eu sei, a gente vive uma cultura obcecada por resultados, por conquistas, por ser o melhor, por ganhar, por estar no topo. Mas sabe o que essa mentalidade cria? Cria pessoas com medo de tentar qualquer coisa que não tenham certeza de que vão conseguir perfeitamente. Cria pessoas que só fazem aquilo que já sabem fazer bem, que nunca saem da zona de conforto, que nunca arriscam, que nunca crescem. Porque se o que importa é o resultado, então errar é inaceitável. Então tentar e falhar é vergonhoso. Então é melhor nem tentar. Mas quando você comemora o esforço, quando você reconhece a coragem de tentar, a persistência de não desistir, a criatividade de encontrar soluções, você está ensinando para o seu filho que o valor está no processo, não no resultado. Você está ensinando que errar faz parte, que tentar de novo é corajoso, que o importante é não desistir. E essa mentalidade, minha querida, é o que separa as pessoas bem-sucedidas das pessoas frustradas. As pessoas bem-sucedidas não são aquelas que nunca erram, são aquelas que não têm medo de errar, que veem o erro como aprendizado, que tentam de novo de maneira diferente. E sabe o que é mais interessante? Quando você para de focar no resultado e começa a focar no esforço, os resultados melhoram naturalmente. Porque a criança não está mais paralisada pelo medo de errar. Ela está livre para experimentar, para tentar coisas novas, para desenvolver suas habilidades através da prática. E a prática, como você sabe, é o que leva à maestria. Ninguém nasce sabendo fazer nada, todo mundo aprende através de tentativa e erro, através de fazer 1000 vezes até acertar. Mas se você não permite que seu filho passe por esse processo, ele nunca vai desenvolver maestria em nada. Ele vai ficar sempre dependente de você ou de outra pessoa para fazer as coisas por ele. Agora, deixa eu te contar uma história real, de uma paciente minha. Vou mudar o nome para preservar a privacidade. Vamos chamá-la de Mariana. Mariana veio ao meu consultório quando tinha 28 anos. Estava em crise profunda, não conseguia manter o emprego, não conseguia manter relacionamentos, tinha ataques de pânico e uma ansiedade generalizada que a paralisava. Ela me disse: doutora, eu não sei o que há de errado comigo. Eu tive tudo
Meus pais me deram tudo. Eles sempre me protegeram, sempre fizeram tudo por mim. E mesmo assim eu sou um fracasso. E enquanto ela me contava sobre sua infância, sobre como a mãe escolhia suas roupas até ela ter 15 anos, sobre como o pai resolvia todos os seus problemas na escola, sobre como ela nunca teve que tomar uma decisão sozinha, sobre como ela nunca teve que enfrentar uma consequência, sobre como ela nunca teve que se virar, eu via claramente o problema. O problema não era apesar de tudo isso, era por causa de tudo isso. Mariana nunca teve a oportunidade de desenvolver a autoconfiança. Nunca teve a oportunidade de descobrir que era capaz. Nunca teve a oportunidade de errar e sobreviver ao erro, de cair e se levantar sozinha. E agora, aos 28 anos, ela estava completamente perdida, completamente insegura. E sabe quanto tempo levou para ela começar a construir essa autoconfiança que deveria ter sido construída na infância? 3 anos de terapia intensiva, 3 anos de muito trabalho, muito sofrimento, muitas lágrimas, e ela ainda está nesse processo, ainda está aprendendo coisas que deveria ter aprendido aos 5, aos 7, aos 10 anos. E a história de Mariana não é única, eu tenho centenas de histórias assim, de adultos que estão pagando preço por terem tido pais superprotetores, pais que fizeram tudo por eles, pais que nunca deixaram eles desenvolverem autonomia e autoconfiança. E toda vez que eu atendo um desses pacientes, eu penso, se os pais deles soubessem, se eles entendessem o que estavam fazendo, será que fariam diferente? E eu acredito que sim. Eu acredito que a maioria dos pais faria diferente se soubesse, se entendesse, se tivesse acesso a esse conhecimento. E é por isso que estou aqui, é por isso que faço esses vídeos, e é por isso que dedico minha vida a isso, porque eu quero evitar que mais crianças se tornem adultos como Mariana. Eu quero evitar que mais famílias passem por esse sofrimento desnecessário. Então agora me diz, você quer que seu filho seja como Mariana daqui a 20 anos? Ou você quer que ele seja um adulto confiante, capaz, resiliente, que sabe enfrentar desafios, que não tem medo de errar, que confia nas próprias decisões, que é feliz? Porque a escolha é sua. A escolha está sendo feita agora, todos os dias, em cada interação que você tem com seu filho. Cada vez que você deixa ele fazer sozinho, você está construindo autoconfiança. Cada vez que você faz por ele, você está destruindo autoconfiança. É simples assim, é direto assim, e não tem meio termo. E olha, eu sei que tem mães assistindo agora, que estão pensando, mas Ana Beatriz, meu filho já tem 15 anos, já tem 17 anos, eu já fiz tudo errado até agora, já é tarde demais? E a resposta é não. Nunca é tarde demais, mas quanto mais tempo você espera, mais difícil fica. Se seu filho já é adolescente e você percebe que ele não tem autoconfiança, que ele é inseguro, que ele depende demais de você, você precisa começar a mudar isso hoje, agora, imediatamente, da mesma maneira, mas adaptado para a idade. Você começa a dar mais autonomia, mais responsabilidade, mais espaço para ele tomar decisões. Você para de resolver os problemas dele, para de protegê-lo das consequências. E sim, isso vai ser difícil, vai ser desconfortável, tanto para você quanto para ele, porque vocês dois estão acostumados com essa dinâmica de dependência. Ele vai reclamar, vai dizer que você não se importa mais, vai tentar te manipular para voltar ao padrão antigo, e você vai sentir culpa, vai querer ceder, vai querer voltar a fazer tudo por ele, mas você não pode. Você precisa ser forte, você precisa entender que isso é pelo bem dele, que isso é amor verdadeiro, não aquele amor sufocante que se disfarça de cuidado. E tem outra coisa importante que eu preciso te dizer, e isso vale tanto para filhos pequenos quanto adolescentes. Você precisa modelar autoconfiança, porque criança aprende muito mais pelo que vê do que pelo que ouve. Se você é uma pessoa insegura,
que vive pedindo a aprovação dos outros, que não confia nas próprias decisões, que tem medo de errar, que evita desafios, seu filho vai aprender isso com você. Você pode falar 1000 vezes para ele: seja confiante, acredite em você, mas se você não é assim, se você não vive isso, ele não vai acreditar, ele não vai internalizar. Então olha para você mesma como está a sua autoconfiança. Como você lida com erros? Como você reage quando as coisas não saem como planejado? Você se culpa, se diminui, desiste? Ou você vê como aprendizado, tenta de novo, persiste, porque seu filho está observando, está aprendendo como se comportar no mundo através do seu exemplo. E se você percebe que tem problemas de autoconfiança, talvez seja a hora de trabalhar isso em você também, talvez seja a hora de buscar terapia, de fazer um trabalho de autoconhecimento, porque você não pode dar para o seu filho algo que você mesma não tem. Agora vamos falar de algo que muitas mães têm dificuldade de admitir, mas que é absolutamente real e precisa ser dito. Às vezes, a gente não deixa os filhos desenvolverem autonomia porque a gente precisa ser necessária. A gente precisa sentir que eles dependem da gente, porque isso nos dá propósito, nos dá identidade, nos faz sentir importantes. E quando eles começam a fazer as coisas sozinhos, quando eles começam a não precisar mais da gente da mesma maneira, a gente sente um vazio, uma perda. E inconscientemente a gente sabota essa autonomia para continuar sendo necessária. E olha, eu entendo completamente, especialmente para mulheres que dedicaram a vida toda a ser mães, que colocaram a maternidade no centro da identidade, que abriram mão de carreira, de sonhos, de si mesmas para se dedicar aos filhos. Quando esses filhos começam a crescer, a precisar menos, pode parecer que você está perdendo seu propósito, sua razão de existir. Mas, minha querida, você precisa entender uma coisa muito importante. Ser uma boa mãe não é ser eternamente necessária, é se tornar progressivamente desnecessária. O objetivo da maternidade não é criar filhos dependentes que precisam de você para sempre, é criar adultos independentes que não precisam de você, mas que escolhem ter você na vida deles porque amam você, porque gostam da sua companhia, porque valorizam a relação, não porque dependem de você para sobreviver. E se você está sentindo esse vazio, se você está percebendo que sua identidade está muito atrelada a ser mãe, talvez seja a hora de desenvolver outras áreas da sua vida, de resgatar sonhos que ficaram para trás, de descobrir quem você é além da maternidade, porque você é muito mais do que mãe. Você é uma pessoa completa, com talentos, com interesses, com potencial. E quanto mais você desenvolve isso, mais você se torna um modelo positivo para os seus filhos. E paradoxalmente, melhor mãe você se torna. Porque você não está mais sufocando seus filhos com suas necessidades não atendidas. Você não está mais usando eles para preencher seus vazios. Você está inteira, você está completa. E a partir desse lugar, você pode realmente ser presente, pode realmente apoiar o desenvolvimento deles sem precisar que eles sejam dependentes de você. E agora, vamos falar de pais, porque até agora eu tenho falado muito de mães, mas os pais têm um papel fundamental nisso também e muitas vezes um papel diferente. Na minha experiência clínica, eu vejo que geralmente as mães tendem a superproteger mais, a fazer mais pelos filhos, enquanto os pais tendem a ser mais críticos, mais exigentes, mais focados em resultados. E nenhum dos dois extremos é bom. A superproteção da mãe destrói a autoconfiança porque passa a mensagem de incapacidade, e a crítica excessiva do pai destrói a autoconfiança porque passa a mensagem de que nada que a criança faz é bom o suficiente. Então, pais, se vocês estão assistindo, prestem atenção. Seu filho não precisa que você aponte todos os erros dele.
que você mostre como ele poderia ter feito melhor, que você o compare com outras crianças, que você estabeleça padrões impossíveis de serem alcançados. Seu filho precisa que você reconheça os esforços dele, que você comemore as pequenas vitórias, que você esteja presente, que você demonstre que o ama independente das conquistas dele. Porque quando você só reconhece os resultados, quando você só elogia, quando ele ganha, quando ele tira nota 10, quando ele é o melhor, você está ensinando para ele que o amor é condicional, que ele só tem valor quando é bem-sucedido, e isso cria uma pressão insuportável, uma ansiedade constante, um medo paralisante de falhar. E tem algo que eu preciso deixar muito claro, porque vejo muita confusão sobre isso. Construir autoconfiança não significa crianças mimadas, não significa deixar fazer o que quiser, não significa não ter limites, não significa não ter disciplina, muito pelo contrário. Limites claros e consistentes são fundamentais para o desenvolvimento saudável, para a segurança emocional da criança. Mas limite não é controle, limite não é fazer tudo pela criança, limite não é impedir a autonomia. Limite é dizer: você pode escolher sua roupa, mas não pode sair sem roupa. Limite é dizer: você pode brincar, mas tem que guardar os brinquedos depois. Limite é dizer: você pode ter sua opinião, mas tem que falar com respeito. Limite é estabelecer as regras de segurança e convivência, mas dentro dessas regras, dá o máximo de autonomia possível para a idade da criança. E disciplina não é punição, disciplina é ensino, é mostrar consequências naturais, é ajudar a criança a entender que toda escolha tem uma consequência e que ela é responsável pelas escolhas dela. Então, recapitulando o hábito diário que vai transformar a autoconfiança do seu filho, porque eu quero que isso fique muito claro, muito concreto, para que você possa começar a aplicar hoje mesmo. E todo dia você vai identificar uma tarefa adequada para a idade do seu filho, uma tarefa que seja desafiadora, mas possível, e você vai deixá-lo fazer sozinho, do começo ao fim, sem interferir, sem corrigir, sem fazer por ele. Você vai tolerar a imperfeição, vai resistir à tentação de dar dicas, vai morder a língua quando vê que ele está fazendo de um jeito diferente do seu. E quando ele terminar, você vai reconhecer o esforço, não o resultado. Você vai dizer algo como: eu vi como você se esforçou, como você não desistiu, como você tentou encontrar soluções, estou orgulhosa da sua persistência. E você vai fazer isso todos os dias, sem exceção, porque é na repetição, na consistência, que a autoconfiança se constrói. E para te ajudar a começar, deixa eu te dar exemplos concretos de tarefas para diferentes idades, porque eu sei que às vezes a gente não sabe por onde começar. A gente não tem certeza do que é adequado. Para crianças de 2 a 3 anos, deixar escolher entre duas opções de roupa que você separou, deixar tentar colocar o sapato sozinha mesmo que demore 10 minutos, deixar guardar alguns brinquedos mesmo que não fique organizado, deixar tentar comer sozinha mesmo que faça bagunça, deixar tentar lavar as mãos sozinha, deixar tentar escovar os dentes sozinha e depois você complementa. Para crianças de 4 a 5 anos. Deixar se vestir completamente sozinha, deixar arrumar a própria mochila, deixar escolher o lanche entre opções saudáveis, deixar ajudar a preparar coisas simples na cozinha, como lavar frutas ou misturar ingredientes, deixar arrumar a própria cama mesmo que fique torta, deixar tentar resolver pequenos conflitos com irmãos antes de você intervir. Para crianças de 6 a 7 anos, deixar tomar banho sozinha, deixar organizar o material escolar, deixar fazer a lição de casa sozinha e só tirar dúvida se ela pedir, deixar escolher uma atividade extracurricular que ela quer fazer, deixar ter pequenas responsabilidades domésticas, como colocar a mesa ou tirar a mesa. Para crianças de 8 a 10 anos, deixar ter mais autonomia
nas escolhas de roupa e estilo pessoal, deixar gerenciar o próprio dinheiro de mesada, deixar fazer pequenas compras sozinha no mercado, deixar cuidar de um animal de estimação, deixar planejar uma atividade de fim de semana, deixar resolver conflitos escolares sem sua intervenção imediata e para adolescente, deixar tomar decisões sobre estudos e carreira com sua orientação, mas não imposição, deixar gerenciar o próprio tempo, deixar lidar com as consequências das próprias escolhas, deixar ter privacidade, deixar cometer erros e aprender com eles, deixar desenvolver suas próprias opiniões, mesmo que sejam diferentes das suas. E olha, eu sei que quando você começa a fazer isso, quando você começa a dar mais autonomia, podem surgir medos, podem surgir ansiedades. Você pode pensar, e se ele não conseguir? E se ele se frustrar muito? E se ele sofrer? E se algo der errado? E eu vou te dizer uma coisa que pode ser difícil de ouvir, mas que é absolutamente verdadeira. Ele vai se frustrar sim, ele vai sofrer sim, ele vai errar sim, algo vai dar errado sim. E tá tudo bem. Frustração não mata ninguém. Frustração ensina. Frustração desenvolve resiliência. Seu filho precisa aprender a lidar com frustração na segurança do lar, com você por perto para apoiar emocionalmente, para que quando ele enfrentar frustrações maiores lá fora, ele saiba que é capaz de superar. Se você protege seu filho de toda frustração, de todo sofrimento, de todo erro, você não está protegendo ele, você está deixando ele vulnerável, você está criando um adulto que vai se despedaçar na primeira dificuldade real da vida. E tem uma pergunta que eu recebo muito, especialmente de mães de filhos mais novos. Mas Ana Beatriz, e se meu filho pedir ajuda, eu ajudo ou não ajudo? E a resposta é, depende de como você ajuda. Se ele está genuinamente travado, se ele tentou e não conseguiu e está pedindo ajuda, você não ignora. Você não deixa ele ali sofrendo sozinho. Mas você também não faz por ele. Você faz perguntas que o ajudem a pensar. Você oferece sugestões sem pôr. Você pode fazer junto como se faz, mas deixando ele executar. Você pode dividir a tarefa em passos menores e mais manejáveis. O importante é que no final ele sinta que conseguiu, que ele foi capaz, que ele resolveu o problema, mesmo que com algum apoio seu. Porque autoconfiança não se constrói fazendo tudo sozinho desde o começo, se constrói fazendo com cada vez menos ajuda até chegar no ponto de fazer sozinho. É um processo gradual e você precisa respeitar esse processo. E agora deixa eu te falar sobre algo que acontece muito e que sabota completamente esse processo de construção de autoconfiança: a comparação. Quantas vezes você já disse ou pensou, olha como o filho da vizinha já sabe fazer isso e você não? Seu irmão na sua idade já fazia aquilo? Todas as outras crianças da sua turma já conseguem isso? Toda vez que você compara seu filho com outras crianças, você está destruindo a autoconfiança dele, você está dizendo que ele não é bom o suficiente, que ele está atrasado, que ele é inferior. E isso cria uma ansiedade terrível, uma pressão insuportável. E muitas vezes o efeito é o oposto do que você quer. Em vez de motivar a criança a melhorar, você a paralisa, você faz com que ela desista antes mesmo de tentar, porque ela já se sente derrotada, já se sente incapaz. Então nunca compare seu filho com outras crianças. Cada criança tem seu próprio ritmo, suas próprias habilidades, seus próprios desafios. A única comparação válida é com ele mesmo. Ele está melhor hoje do que estava ontem. Ele está progredindo, ele está aprendendo, ele está crescendo. Isso é o que importa. E já que estamos falando de coisas que destroem a autoconfiança, deixa eu te falar sobre rótulos. Meu filho é preguiçoso, minha filha é desorganizada, ele é desastrado, ela é tímida,
ele é teimoso. Toda vez que você rotula seu filho, você está criando uma profecia autorrealizável, você está dizendo para ele quem ele é, e ele vai acreditar e vai agir de acordo com esse rótulo. Se você vive dizendo que ele é preguiçoso, ele vai se tornar preguiçoso, porque é isso que ele acredita que ele é. É assim que ele se identifica. Então, muito cuidado com as palavras que você usa para descrever seu filho, tanto para ele quanto para outras pessoas. Em vez de dizer ele é preguiçoso, diga ele está tendo dificuldade de se motivar para essa tarefa específica. Em vez de dizer ela é desorganizada, diga ela ainda está aprendendo a se organizar. Você está descrevendo um comportamento, não definindo uma identidade. E isso faz toda a diferença. E tem outra coisa que preciso te alertar, e isso é sério. Cuidado com o elogio excessivo e vazio. Eu sei que parece contraditório, eu passei esse vídeo todo falando da importância de reconhecer os esforços da criança, mas reconhecer esforço é diferente de elogiar vazio. Quando você diz você é o mais inteligente, você é o mais bonito, você é o melhor em tudo, você não está construindo autoconfiança, você está construindo dependência de validação externa, você está ensinando para a criança que o valor dela está na opinião dos outros, não nela mesma. E pior, você está criando uma pressão para que ela seja sempre o melhor, sempre perfeita, e quando inevitavelmente ela não consegue ser, porque ninguém é perfeito em tudo, ela se sente uma fraude, ela sente que está te decepcionando. Então o elogio precisa ser específico, precisa ser verdadeiro, precisa ser sobre coisas que a criança realmente fez, sobre esforços reais, sobre progressos concretos. Eu percebi que você praticou muito e melhorou nessa habilidade. Eu vi como você foi gentil com seu irmão hoje. Eu notei que você não desistiu mesmo quando estava difícil. Isso sim constrói autoconfiança real. Agora, eu quero te contar sobre o que acontece quando você realmente implementa esse hábito diário, quando você realmente começa a deixar seu filho fazer as coisas sozinho, quando você realmente começa a construir a autoconfiança dele. No começo, pode ser difícil, pode ser desconfortável, tanto para você quanto para ele. Você vai sentir ansiedade, vai querer interferir, vai ter que fazer um esforço consciente para se segurar, e ele pode resistir, especialmente se ele já está acostumado com você fazendo tudo. Ele pode dizer, não sei fazer, você faz melhor, faz para mim. Mas se você persiste, se você mantém a consistência, algo mágico começa a acontecer. Você começa a ver seu filho tentando coisas novas, experimentando, explorando, sem medo. Você começa a ver ele resolvendo problemas sozinho, encontrando soluções criativas, persistindo quando algo não dá certo. Você começa a ouvir ele dizendo, eu consigo, deixa eu tentar, eu quero fazer sozinho. E o olhar dele muda, a postura dele muda, a energia dele muda, ele fica mais confiante, mais seguro, mais capaz, e a relação de vocês muda também, ela fica mais leve, menos tensa, menos cheia de conflitos, porque você não está mais naquela luta constante de tentar controlar tudo, de tentar fazer tudo por ele, e ele não está mais naquela resistência constante, naquela dependência frustrada. E tem um momento lindo que eu quero que você aguarde, que eu quero que você observe quando chegar, que é quando seu filho faz algo difícil, algo que ele nunca tinha feito antes, e ele consegue, e ele vem correndo te contar, com aquele brilho nos olhos, com aquele sorriso enorme, com aquele orgulho genuíno de si mesmo, e você vai ver que aquele orgulho não é porque você elogiou, não é porque você disse que ele é o melhor, é porque ele sabe lá no fundo que ele foi capaz, que ele conseguiu, que ele superou um desafio. E aquela sensação, aquela certeza interna de capacidade, isso é autoconfiança real, isso é
o que vai sustentar ele pelo resto da vida. Isso é o maior presente que você pode dar para o seu filho. E olha, eu preciso ser honesta com você, porque eu não quero criar expectativas irreais. Eu não quero que você ache que vai fazer isso por uma semana e tudo vai estar resolvido. Construir autoconfiança é um processo longo, é um trabalho diário, é uma jornada, não um destino. Vai ter dias que você vai vacilar, vai ter dias que você vai fazer pelo seu filho porque está cansada, porque está com pressa, porque é mais fácil. E tá tudo bem, você não precisa ser perfeita, você só precisa ser consistente na maioria das vezes. E vai ter dias que seu filho vai regredir, vai ter dias que ele vai querer que você faça tudo por ele de novo, especialmente em momentos de estresse, de doença, de mudança. E tá tudo bem também. Você acolhe, você dá o suporte que ele precisa naquele momento. E quando ele estiver melhor, você volta a estimular a autonomia. O importante é a direção geral, é o compromisso de longo prazo com esse objetivo de criar um filho confiante e capaz. E eu quero te dar um último conselho, talvez o mais importante de todos: confie no seu filho. Confie na capacidade dele, no potencial dele, na resiliência dele. Porque se você não confia nele, ele não vai confiar nele mesmo. Seus filhos são muito mais capazes do que você imagina, muito mais resilientes do que você pensa, muito mais fortes do que você acredita. E eles só vão descobrir isso, só vão desenvolver isso se você der a eles a oportunidade. Então respira fundo, solta um pouco o controle, tolera a imperfeição, abraça a bagunça e deixa eles voarem. Porque no final das contas, o objetivo da maternidade, da paternidade, não é ter filhos que dependem de você para sempre. É ter filhos que podem voar sozinhos, mas que escolhem voltar para o ninho porque lá é bom, porque lá tem amor, porque lá tem conexão verdadeira. E antes de terminar, eu quero te deixar com uma reflexão, uma pergunta que eu quero que você leve com você, que você pense sobre ela nos próximos dias, nas próximas semanas. Que tipo de adulto você quer que seu filho seja? Você quer que ele seja seguro ou inseguro? Confiante ou medroso? Capaz ou dependente? Resiliente ou frágil? Feliz ou ansioso? E mais importante, o que você está fazendo hoje, neste momento, está levando na direção do adulto que você quer que ele seja, ou na direção oposta? Porque tudo que você faz, tudo que você diz, toda a interação que você tem com seu filho está moldando o adulto que ele vai se tornar. Então escolhe conscientemente, escolhe intencionalmente, escolhe com sabedoria. E se você percebe que tem feito escolhas que não estão levando na direção certa, não tem problema, você pode mudar, você pode começar de novo, você pode fazer diferente a partir de agora. Nunca é tarde para começar a construir a autoconfiança do seu filho. Nunca é tarde para mudar a trajetória da sua família. E eu quero te dizer uma coisa, de coração, de uma mãe e profissional para outra mãe ou pai que está assistindo. Você está fazendo um trabalho incrível. Maternidade e paternidade são os trabalhos mais difíceis do mundo. Ninguém te dá um manual, ninguém te treina. Você aprende fazendo, você erra, você acerta, você tenta de novo. E o fato de você estar aqui assistindo a este vídeo, buscando informação, querendo fazer melhor, já mostra que você é um pai ou uma mãe comprometido, que se importa, que quer o melhor para seus filhos. Então não seja tão dura consigo mesma, não se culpe pelos erros do passado, não fique ruminando sobre o que você deveria ter feito diferente. O passado já foi. O que importa é o presente, é o que você faz a partir de agora. E eu tô aqui para te dizer que você é capaz, que você pode fazer isso, que você pode criar filhos confiantes e felizes, que você pode construir uma relação linda e saudável com seus filhos. Você só precisa de conhecimento, de ferramentas,
de suporte. E é exatamente isso que eu estou te dando aqui. Então agora eu quero que você faça algo por mim, algo por você, algo pelos seus filhos. Eu quero que você pegue papel e caneta ou abra as notas do celular. Escreva um compromisso consigo mesma. A partir de hoje, eu me comprometo a implementar o hábito diário de deixar meu filho fazer pelo menos uma tarefa sozinho, sem interferir, sem corrigir, reconhecendo o esforço e não o resultado. E coloca isso em algum lugar visível, na geladeira, no espelho do banheiro, no criado mudo, em algum lugar que você veja todos os dias para te lembrar desse compromisso. E todo dia, antes de dormir, faz uma reflexão rápida. Hoje eu cumpri meu compromisso. Hoje eu dei a oportunidade para meu filho desenvolver autoconfiança. E se a resposta for sim, comemora, reconhece seu esforço, assim como você está aprendendo a reconhecer o esforço do seu filho. E se a resposta for não, não tem problema. Amanhã é um novo dia, uma nova oportunidade. E eu quero te convidar para algo mais. Eu quero te convidar para fazer parte de uma comunidade de pais e mães que estão nessa mesma jornada, que estão buscando criar filhos mais confiantes, mais seguros, mais felizes. Aqui no canal eu compartilho regularmente conteúdo sobre desenvolvimento infantil, sobre relações familiares, sobre saúde mental, sobre educação, sempre baseado em ciência, em experiência clínica, em casos reais. Então se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações, porque eu não quero que você perca nenhum conteúdo que pode transformar a sua família. E mais importante ainda, deixa um comentário aqui embaixo me contando qual foi a maior descoberta que você teve assistindo a este vídeo. O que você vai começar a fazer diferente a partir de hoje? Qual é o maior desafio que você enfrenta para deixar seu filho fazer as coisas sozinho? Eu leio todos os comentários, eu respondo sempre que posso e essa troca é muito importante, porque a gente aprende muito mais com as outras, a gente se apoia, a gente se encoraja nessa jornada que não é fácil, mas que vale muito a pena. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, alguma amiga, irmã, prima, vizinha, que está lutando com essas questões, que tem filhos inseguros, que está super protegendo, que está fazendo tudo pelos filhos, compartilha este vídeo com ela, porque conhecimento transforma, informação salva, e quanto mais pais e mães tiverem acesso a esse conhecimento, mais crianças vão crescer confiantes, mais adultos vão ser felizes, mais famílias vão ser saudáveis, e no final das contas, não é isso que a gente quer? Um mundo com pessoas mais seguras, mais capazes, mais felizes, e isso começa em casa, começa com você. Começa agora. Então, minha querida, eu vou ficando por aqui, mas antes de ir eu quero te deixar com uma última mensagem, a mais importante de todas. Você não está sozinha nessa jornada. Tem milhares de pais e mães passando pelas mesmas dúvidas, pelos mesmos medos, pelos mesmos desafios. E tem profissionais como eu, dedicados a te apoiar, a te orientar, a te dar as ferramentas que você precisa. Então não desiste, não desanima, não se culpa. Continua buscando, continua aprendendo, continua crescendo, continua tentando fazer o seu melhor. E lembra sempre, o fato de você estar aqui, buscando ser uma mãe melhor, um pai melhor, já faz de você uma mãe incrível, um pai incrível. Seus filhos têm muita sorte de ter você. Agora vai lá e coloque em prática tudo o que você aprendeu aqui hoje. Começa pequeno, um passo de cada vez, uma tarefa por dia e observa a mágica acontecer. Observa seu filho florescendo, desenvolvendo asas, ganhando confiança, se tornando a melhor versão dele mesmo. E quando você olhar para trás, daqui a alguns meses, alguns anos, você vai se orgulhar muito de ter tomado essa decisão, de ter feito essa mudança, de ter dado esse presente precioso para o seu filho.
a autoconfiança. Um abraço enorme e até o próximo vídeo.